Era uma quinta-feira típica de março em São Paulo, com aquele calor abafado que deixa todo mundo irritado no final do dia. Eu, Lucas Silva, 24 anos, estava no meu apartamento alugado na Vila Madalena, um lugar pequeno mas que cabia perfeitamente no meu orçamento de estudante de engenharia mecânica na USP. Tinha passado o dia inteiro na universidade, depois fiquei até mais tarde no laboratório trabalhando no meu TCC sobre otimização de motores. Cheguei em casa exausto, pedindo pizza pelo iFood e me jogando nos livros de termodinâmica para estudar para a prova da semana seguinte. Era por volta das 20 horas quando ouvi a chave girando na fechadura. Carla Mendes, minha namorada há 2 anos e 3 meses, sim, eu contava os meses porque ela sempre fazia questão de comemorar esses marcos. Ela estudava publicidade na ESPM e sempre chegava em casa com 1000 histórias sobre projetos, colegas e professores. Oi, amor, gritei do quarto, sem tirar os olhos dos cálculos de combustão interna. Oi, bebê, ela respondeu, mas havia algo diferente na voz dela. Um tom que eu não conseguia identificar. Carla era uma garota de 23 anos, cabelos castanhos ondulados que chegavam até os ombros, olhos verdes expressivos e um sorriso que me conquistou desde o primeiro dia que a vi na festa de calouros da engenharia. Ela tinha ido como convidada de uma amiga da Poli. Era extrovertida, carinhosa, mas também tinha um lado possessivo que às vezes me incomodava. Ela não gostava quando eu falava com outras garotas, sempre checava meu Instagram para ver quem tinha curtido minhas fotos, e já tivemos algumas brigas por causa do meu grupo de estudos que incluía 2 colegas mulheres. Ouvi ela mexendo na cozinha, provavelmente pegando água na geladeira, um ritual dela quando chegava da rua. Depois, passos lentos pelo corredor até o quarto. Luca, para um pouco com isso aí, ela disse, apoiando-se na porta do quarto. Levantei os olhos dos livros e a vi de uma forma que nunca tinha visto antes. Ela estava inquieta, mexendo nas próprias mãos, com aquele sorriso forçado que eu já conhecia quando ela queria conversar sobre algo sério. O que houve, Car? Você está estranha. Ela entrou no quarto, fechou a porta atrás de si, coisa que ela só fazia quando queria privacidade total, e se sentou na beirada da cama, bem ao meu lado. Lucas, a gente namora há mais de 2 anos, né? Sim, respondi, já com um friozinho na barriga. Conversa que começava assim nunca terminava bem. E você me ama, né? Claro que sim, Carla. Por que está perguntando isso? Fechei o livro completamente, dando atenção total para ela. Carla respirou fundo, olhou para as próprias mãos e depois diretamente nos meus olhos. Amor, eu vou falar uma coisa que talvez te surpreenda, mas quero que você me escute até o final antes de reagir, ok? Meu coração começou a acelerar. Está me assustando, Car. Não, não é nada ruim. Pelo contrário. Ela pegou minhas mãos. Lucas, você já pensou em experimentarmos outras pessoas? Por alguns segundos, meu cérebro simplesmente não processou o que ela tinha dito. Era como se as palavras tivessem chegado aos meus ouvidos em uma língua estrangeira. Como assim, Carla? Não, escuta. Não é traição, não é nada disso. Ela falava rapidamente, como se quisesse soltar tudo de uma vez antes que eu pudesse interromper. É sobre a gente explorar juntos, entende? Sobre descobrir coisas novas sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento. Eu continuava sem entender absolutamente nada. Car, você está falando de relacionamento aberto? Não exatamente, é mais específico que isso. Ela soltou minhas mãos e ficou de pé, começando a caminhar pelo quarto pequeno. Lembra da Rafa? Minha amiga da faculdade? Claro que eu lembrava da Rafaela. Rafaela Santos, 23 anos, estudante de psicologia na PUC, melhor amiga da Carla desde o primeiro semestre. Uma morena linda,
cabelos cacheados, sempre muito simpática comigo nos encontros do nosso grupo. Era uma das poucas amigas da Carla que eu realmente gostava, inteligente, engraçada e sempre muito respeitosa com nosso relacionamento. Lembro. E daí? Ela sempre te achou interessante, Lucas? E eu sempre tive curiosidade sobre relacionamentos mais experimentais. As palavras dela ecoaram no meu quarto como uma bomba. Carla, você está sugerindo que eu fique com a Rafaela? Não é ficar. É experimentar. Uma experiência que a gente faria juntos, sabendo um do outro, sem mentiras, sem escondido. Ela se sentou novamente, mais próxima de mim. Lucas, pensa comigo, a gente se ama, confia um no outro, e seria uma forma da gente explorar nossa sexualidade sem traição. Eu estava completamente sem palavras. Minha namorada, a mesma pessoa que já tinha feito cenas de ciúme quando a garota do caixa do supermercado foi simpática demais comigo, estava me sugerindo que eu transasse com outra mulher. Carla, isso é loucura. Vocês duas são melhores amigas. E você sempre foi ciumenta. Por isso mesmo, Luca. Ela se animou, como se eu tivesse entendido o ponto dela. Confio na Rafa completamente. Ela nunca faria nada para me machucar, e você também não. Seria seguro, controlado. Mas, Car, você não acha isso estranho? Você realmente ficaria bem sabendo que eu estou com outra pessoa? Olha, eu não vou mentir e dizer que não sinto um friozinho na barriga só de pensar. Mas é uma sensação boa também, sabe? Como se fosse uma aventura que a gente está vivendo juntos. Levantei da cama e fui até a janela do quarto, que dava para a rua movimentada da Vila Madalena. Lá embaixo, pessoas normais vivendo vidas normais, sem namoradas sugerindo experiências com melhores amigas. E a Rafaela? Ela sabe dessa sua ideia? A gente conversou sobre isso sim. Ela ficou surpresa no começo, mas, bem, ela sempre te achou atraente mesmo, então. Virei para olhar Carla. Vocês conversaram sobre isso? Sobre mim? Só superficialmente. Nada demais. Ela só confirmou que te acha bonito e interessante. Nada mais que isso. Voltei para a cama e sentei ao lado dela. Carla, por que agora? Por que essa ideia surgiu agora? Não sei, amor. Acho que a gente está numa fase boa do relacionamento, confiamos um no outro, e, sei lá, tenho curiosidade sobre como seria. E se for uma experiência legal, quem sabe a gente não explora mais coisas assim no futuro? Passamos mais 2 horas conversando sobre isso. Carla tinha uma resposta para cada objeção minha. Quando eu dizia que poderia complicar a amizade delas, ela respondia que a amizade era forte o suficiente. Quando eu falava sobre ciúme, ela dizia que seria uma forma da gente crescer emocionalmente. Quando eu mencionava que poderia ser estranho para mim, ela dizia que eu sempre tive curiosidade sobre outras mulheres, o que não era mentira, mas também não era algo que eu planejava agir. Pelo menos pensa no assunto, ok? Não precisa decidir nada hoje, ela disse, me beijando na testa antes de ir tomar banho. Fiquei acordado até quase 3 da manhã tentando entender o que estava acontecendo. Minha namorada, que sempre foi ciumenta com qualquer garota que olhasse para mim, agora estava me incentivando a ficar com outra pessoa? E não qualquer pessoa, sua melhor amiga? Na sexta-feira, fui para a universidade completamente disperso. Durante a aula de mecânica dos fluidos, meu amigo Rafael, coincidentemente com um nome parecido com o da amiga da Carla, notou que eu estava estranho. E aí, Luca? Você está com cara de quem não dormiu. Tudo bem. Cara, aconteceu uma parada muito doida ontem, respondi, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Fala aí.
A Carla sugeriu que eu ficasse com a melhor amiga dela. Rafael quase engasgou com o café. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Mano, ou a sua namorada é a mulher mais evoluída do planeta, ou tem alguma coisa muito estranha nessa história. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. O fim de semana passou voando com Carla insistindo gentilmente no assunto. Ela não pressionava diretamente, mas sempre encontrava uma forma de mencionar o tema. Amor, a Rafa mandou mensagem perguntando se você vai no aniversário da Clara semana que vem. Ela disse no sábado de manhã enquanto tomávamos café. Vou, né? Por que ela perguntou? Ah, acho que ela quer ter certeza se você vai estar lá. Carla me deu um sorrisinho. Ela disse que quer conversar contigo sobre aquela nossa conversa. Car, você contou para ela que eu ainda não decidi. Contei sim. Ela entende que é uma decisão importante. Durante a semana seguinte, comecei a prestar mais atenção na Rafaela quando ela aparecia. Na terça-feira, ela passou lá em casa para pegar umas apostilas emprestadas da Carla, e eu percebi como ela me olhava diferente. Não era um olhar descarado, mas havia algo ali que eu nunca tinha notado antes. Oi, Lucas, ela disse, me dando aquele beijinho no rosto de sempre. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo. Você bem? Bem também. Ficamos alguns segundos nos olhando, e eu tive certeza de que ela sabia que eu sabia do que a Carla tinha conversado com ela. Rafa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente está confortável com essa ideia da Carla? Ela olhou para os lados, checando se Carla não estava por perto. Ela tinha ido ao banheiro. Lucas, vou ser honesta contigo. No começo achei muito estranho. Mas depois que conversei mais com a Car, entendi o ponto de vista dela. Bem, se isso vai fazer vocês felizes como casal, e se é algo que não vai machucar ninguém. Mas e você? Como você se sente com isso? Rafaela corou um pouco. Lucas, eu sempre te achei muito interessante. Não é segredo. Mas nunca faria nada porque você é namorado da minha melhor amiga. Agora, se é algo que ela está propondo. Carla voltou do banheiro antes que eu pudesse responder. Na quinta-feira seguinte, depois de quase 2 semanas de reflexão, acabei cedendo. Parte de mim estava curioso, parte estava cansado da insistência sutil da Carla, e parte, que eu não queria admitir, realmente achava Rafaela muito atraente. Ok, Carla. Vamos tentar, disse durante o jantar. Os olhos dela brilharam. Sério? Você topou? Topei. Mas com algumas condições. Quais? Primeiro, se em qualquer momento qualquer um dos três não se sentir confortável, a gente para. Segundo, isso não pode afetar a amizade de vocês. Terceiro, a gente conversa sobre tudo depois, sem mentiras. Perfeito. Amor, você não vai se arrepender. Carla organizou tudo. Marcou para o sábado seguinte. Rafaela tinha um apartamento pequeno em Pinheiros, que ela dividia com uma colega de faculdade, mas a colega ia viajar no fim de semana. Carla disse que ia ficar na casa da irmã, em Moema, para me dar espaço com Rafaela. Tem certeza disso, Carla? Pela milésima vez, você tem certeza? Perguntei na sexta à noite. Luca, para de se preocupar tanto. Vai dar tudo certo. Vai ser uma experiência incrível para nós dois. Sábado chegou e eu estava mais nervoso do que no dia da minha primeira prova na USP. Carla me ajudou a escolher a roupa, uma calça jeans escura e uma camisa social azul clara, nada muito formal, mas elegante, segundo ela. Amor, só lembra de uma coisa, seja você mesmo. A Rafa já te conhece, já gosta de você.
Só se permita curtir o momento. Cheguei no apartamento da Rafaela em Pinheiros às 19h30, como combinado. O prédio era simples, um daqueles edifícios dos anos 80 que são comuns na região. Apartamento 43, terceiro andar. Toquei a campainha com o coração disparado. Oi, Lucas. Rafaela abriu a porta e me deu um sorriso que era ao mesmo tempo nervoso e acolhedor. Ela estava linda. Usava um vestido florido até o joelho, cabelos cacheados soltos, uma maquiagem suave que realçava seus olhos castanhos. Havia um perfume delicado no ar. Oi, Rafa. Como você está? Nervosa, ela riu. E você? Também. Muito. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Sala e cozinha integradas, um sofá bege, algumas plantas, estante cheia de livros de psicologia. Na mesa de centro, 2 taças e uma garrafa de vinho tinto. Trouxe um vinho legal para a gente relaxar, ela disse, me convidando para sentar no sofá. Boa ideia. Acho que vamos precisar. Ela serviu o vinho e se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Lucas, antes de qualquer coisa, quero que você saiba que isso é estranho para mim também. Imagine para mim, eu ri. Minha namorada sugerindo que eu fique com outra pessoa. Se alguém me contasse essa história, eu não acreditaria. Mas você acha que a Carla está sendo sincera? Quer dizer, que ela realmente quer isso? Não sei, Rafa. Ela parece convicta. Já faz quase 3 semanas que ela tocou no assunto pela primeira vez, e ela continua firme na ideia. Bebemos vinho e conversamos sobre tudo: faculdade, planos para o futuro, filmes, música. Rafaela estudava psicologia e estava no último ano, pensando em se especializar em terapia de casais, ironicamente. Você sabe que é engraçado eu estar aqui, né? Ela disse, já na segunda taça de vinho. Eu estudo relacionamentos, dinâmicas de casal, e aqui estou eu, numa situação que provavelmente seria um caso de estudo interessante. E qual sua análise profissional da situação? Perguntei, também jamais relaxado com o álcool. Bom, não sou formada ainda, então não posso dar uma análise profissional, ela riu. Mas como pessoa, é complicado. Relacionamentos são sistemas delicados. Quando você introduz uma variável nova, todo o sistema pode mudar. Você acha que estamos fazendo besteira? Rafaela me olhou nos olhos por alguns segundos. Lucas, eu sempre te achei muito atraente. Isso não é segredo. Mas você é namorado da minha melhor amiga. Se não fosse por isso, se vocês não estivessem juntos, eu definitivamente tentaria algo contigo. Sério? Sério. Você é inteligente, bonito, tem bom humor, e sempre me tratou com respeito. É difícil não se interessar por alguém assim. O clima mudou. Percebi que estávamos sentados mais próximos um do outro, e havia uma tensão no ar que não era mais apenas nervosismo. Rafa. Eu sei. Também estou sentindo. Você tem certeza de que quer isso? Tenho. E você? Ao invés de responder com palavras, me aproximei e a beijei. Foi um beijo suave no começo, hesitante, mas que foi ficando mais intenso conforme percebíamos que ambos queríamos aquilo. Lucas, ela sussurrou quando paramos de nos beijar, você tem certeza de que a Carla está bem com isso? Ela disse que sim, respondi, mas uma pontada de dúvida crescia no meu peito. Uma coisa levou à outra. Conversamos mais, bebemos mais vinho, nos beijamos mais. Havia uma química entre nós que era inegável. Rafaela era diferente da Carla, mais calma, mais introspectiva, mas igualmente intensa à sua maneira. Quando finalmente fomos para o quarto dela, eu estava completamente envolvido no momento.
Tentava não pensar na Carla, não pensar nas possíveis consequências. Rafaela era carinhosa, atenta, e havia uma conexão emocional ali que eu não esperava. Isso é estranho? Ela perguntou, quando estávamos deitados conversando depois. Muito, eu ri. Mas também é de intenso. Eu me sinto um pouco culpada, ela admitiu. Por quê? Porque gostei. Gostei muito. E parte de mim se sente mal por gostar de algo que envolve o namorado da minha melhor amiga. Ficamos conversando até quase 2 da manhã. Sobre nós, sobre a situação, sobre como nos sentíamos. Havia uma intimidade ali que ia além do físico. Lucas, o que a gente fez aqui hoje muda alguma coisa para você? Não sei, Rafa. E para você? Também não sei. Acho que só vamos descobrir com o tempo. Voltei para casa naquela madrugada completamente confuso. Tinha sido uma experiência intensa, mas eu me sentia estranho. Era como se tivesse traído a Carla, mesmo tendo permissão dela. Carla me esperava acordada no sofá, assistindo Netflix, ansiosa por detalhes. E então, amor? Como foi? Ela desligou a TV e veio correndo me encontrar na porta. Foi indiferente, respondi, observando sua reação cuidadosamente. Ela sorriu, e havia algo nesse sorriso que me incomodou. Parecia mais alívio do que curiosidade. Diferente como? Foi bom. Vocês se conectaram? Carla, você realmente quer saber os detalhes? Quero sim. Quero saber como você se sentiu, como foi a experiência. Contei algumas coisas, omitindo os detalhes mais íntimos. Falei sobre a conversa, sobre como Rafaela era uma pessoa interessante, sobre como tinha sido estranho mas bom ao mesmo tempo. E agora? Como você se sente? Ela perguntou. Confuso. Você parece aliviada? Não é alívio, amor. É felicidade por ver que deu certo, que você curtiu. Ela me beijou e fomos dormir, mas eu fiquei acordado por horas tentando entender por que tinha a sensação de que havia algo errado naquela história toda. As 2 semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Externamente, tudo parecia normal, eu e Carla continuávamos nossa rotina de sempre, ela continuava carinhosa e atenciosa, e eu tentava processar o que tinha acontecido com Rafaela. Mas havia mudanças sutis que começaram a me incomodar. Primeiro, Carla ficou estranhamente distante fisicamente. Não que ela fosse fria, mas havia menos intimidade entre nós. Ela dizia que estava processando a experiência, tentando entender como se sentia sobre tudo. É normal, amor, ela explicou quando questionei. É muito para digerir. Preciso de um tempo para entender meus sentimentos. Segundo, ela estava sempre no celular. E quando digo sempre, é sempre mesmo. Durante as refeições, enquanto assistíamos TV, até quando estávamos conversando. Quando eu perguntava a quem estava mandando mensagem, sempre tinha uma desculpa pronta: trabalho da faculdade, grupo de amigas, família. Terceiro, ela começou a sair mais tarde da faculdade. A ESPM ficava na Vila Olímpia, e normalmente ela chegava em casa por volta das 18h30. Mas nas 2 semanas após minha noite com Rafaela, ela começou a chegar depois das 21h, sempre com explicações sobre reuniões de projeto, trabalhos em grupo ou conversas com professores. Car, você está com muito trabalho na faculdade ultimamente, comentei numa quinta-feira quando ela chegou quase às 22h. É o último semestre, Luca. Tem muito trabalho de conclusão de curso, reuniões de orientação. É normal. Mas o que mais me incomodava era a reação dela quando eu mencionava Rafaela. Toda vez que o nome da amiga dela vinha à tona, Carla mudava de assunto rapidamente ou ficava estranha.
A Rafa mandou mensagem perguntando se a gente vai na festa da Jéssica no sábado. Eu disse numa terça-feira. Ah, não sei se vou conseguir ir. Tenho um trabalho para entregar na segunda. Ela estava perguntando especificamente sobre mim também. É. Que legal! E mudou de assunto imediatamente. Eu também estava confuso com meus próprios sentimentos. Não conseguia parar de pensar na noite com Rafaela. Não era só a parte física, havia uma conexão emocional ali que me assustava. Eu me pegava querendo conversar com ela, saber como ela estava se sentindo, se ela também estava pensando no que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, me sentia culpado. Mesmo tendo a aprovação da Carla, parecia que eu tinha traído nossa relação de alguma forma. Foi durante uma conversa com meu amigo Rafael na cantina da USP que as coisas começaram a ficar mais claras. Cara, você está estranho faz 2 semanas, ele disse, mexendo no sanduíche natural. Como assim? Disperso, preocupado. E toda vez que você vai falar sobre aquele assunto da sua namorada e da amiga dela, você trava. É complicado, Rafa. Complicado como? Você fez o que ela sugeriu. Olhei ao redor da cantina para ter certeza de que ninguém conhecido estava ouvindo, e confirmei com a cabeça. E aí? Como foi? Cara, foi intenso. Mais intenso do que eu esperava. Intenso bom ou intenso problemático? Intenso confuso. A Rafaela é uma pessoa incrível, sabe? Inteligente, bonita, carinhosa. E rolou uma química que eu não esperava. E a Carla? Como ela reagiu? Aí que está o problema. Ela reagiu bem demais. Rafael parou de comer e me olhou. Como assim? Cara, ela ficou aliviada. Não feliz, não curiosa. Aliviada. Como se eu tivesse resolvido um problema para ela. Isso é estranho mesmo. E tem mais. Desde aquele dia, ela está diferente. Distante, sempre no celular, chegando tarde da faculdade. Rafael ficou alguns segundos pensando. Luca, vou te fazer uma pergunta direta. Você acha que sua namorada está te traindo? A pergunta me acertou como um soco no estômago. Era algo que estava no fundo da minha mente, mas que eu não queria admitir nem para mim mesmo. Não sei, cara. Não quero nem pensar nisso. Porque se ela estiver, essa história toda de relacionamento aberto faz muito mais sentido. Sai da cantina com essa frase ecoando na minha cabeça. E foi aí que comecei a prestar atenção de verdade nos comportamentos da Carla. Naquela noite, quando ela chegou em casa às 21h45, eu estava na sala esperando. Oi, amor. Desculpa o atraso, tivemos uma reunião de projeto que se estendeu, ela disse, me dando um beijo rápido e já se dirigindo para o banheiro. Com quem foi a reunião? Ah, o grupo da disciplina de planejamento. Você não conhece pessoal. Mais tarde, enquanto ela tomava banho, o celular dela tocou em cima da cama. Normalmente eu nem olharia, mas dessa vez algo me fez prestar atenção. Era uma mensagem no WhatsApp de um contato salvo como Thiago, pós. A mensagem dizia: amanhã no mesmo lugar? Senti meu mundo desabar. Quem era Thiago? Por que eles estavam marcando encontros? Quando Carla saiu do banheiro, tentei soar casual. Quem é Thiago? Ela congelou por uma fração de segundo, quase imperceptível, mas eu percebi. Thiago? Qual Thiago? Sei lá, você que deve saber. Chegou uma mensagem no seu celular. Ah, deve ser o Thiago da pós-graduação. A gente tem um projeto juntos. Projeto de quê? De comunicação integrada.
É para uma matéria optativa que eu estou fazendo. Ela estava mentindo. Eu conhecia Carla há mais de 2 anos, e ela tinha trejeitos específicos quando mentia, evitava contato visual, falava mais rápido, e mexia nas mãos nervosamente. Estava fazendo os 3 naquele momento. Na sexta-feira seguinte, resolvi fazer um teste. Disse para Carla que ia sair com os colegas da engenharia para um barzinho na Vila Madalena, mas na verdade fui para um café próximo à ESPM para vê-la saindo da faculdade. Às 18h15, vi Carla saindo do prédio. Mas ao invés de pegar o ônibus ou metrô para casa, ela caminhou algumas quadras e entrou em um Starbucks. Alguns minutos depois, um cara alto, cabelos escuros, vestindo uma camisa social chegou e se sentou na mesa dela. Eles se beijaram no rosto de uma forma que era definitivamente mais íntima do que amigos ou colegas de projeto. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Minha namorada estava tendo encontros com outro homem, e eu estava ali espionando como um idiota. Fiquei observando de longe por quase 1 hora. Eles conversavam animadamente, ela ria das piadas dele, havia uma intimidade clara entre eles. Em um momento, ele pegou a mão dela por cima da mesa. Voltei para casa completamente abalado, mas decidido a não confrontar Carla ainda. Precisava entender melhor a situação. Foi aí que pensei na Rafaela. Se alguém podia me ajudar a entender o que estava acontecendo, era ela. No sábado de manhã, mandei uma mensagem para Rafaela: Rafa, você pode conversar? Preciso falar contigo sobre uma coisa importante. Ela respondeu quase imediatamente: claro, Lucas. Quer vir aqui em casa? Ou podemos nos encontrar em algum lugar? Pode ser aí. A Carla saiu para fazer as unhas, só volta à tarde. Ok, te espero. Cheguei no apartamento da Rafaela em Pinheiros com um nó no estômago. Ela me recebeu com um sorriso, mas percebi que estava apreensiva. Oi, Lucas. Tudo bem? Na verdade, não. Posso entrar? Sentamos no mesmo sofá onde tínhamos conversado 3 semanas antes, mas agora o clima era completamente diferente. Rafa, vou te fazer uma pergunta direta, e preciso que você seja honesta comigo. Ok. Você sabe de alguma coisa que eu deveria saber sobre a Carla? Rafaela ficou visivelmente desconfortável. Como assim, Lucas? A Carla está estranha desde aquela noite nossa. Distante, sempre no celular, chegando tarde da faculdade. E ontem eu descobri que ela está tendo encontros com um cara chamado Tiago. Vi o sangue sumir do rosto da Rafaela. Você descobriu como? Então você sabe de alguma coisa? Ela ficou alguns segundos em silêncio, claramente em conflito interno. Lucas, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. A Carla te contou por que realmente queria que você ficasse comigo? Meu estômago gelou completamente. Como assim por que realmente? Rafaela respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão muito difícil. Lucas, ontem eu descobri uma coisa sobre a Carla que me deixou muito abalada. O que? Ela está saindo com alguém há 3 meses. Um cara da pós-graduação da ESPM, o Tiago Martins. As palavras dela ecoaram no meu ouvido como se viessem de muito longe. 3 meses. 3 meses antes dela me sugerir a experiência com Rafaela. Como você descobriu? Por acaso. Eu estava voltando da PUC ontem à tarde e resolvi passar na ESPM para buscar uns livros emprestados com ela. Vi os dois juntos no estacionamento da faculdade, se beijando. Não era um beijo de colegas de projeto, Lucas. E aí? Eu confrontei ela. Esperei o Tiago ir embora e fui falar com ela. No começo ela negou, disse que eu estava vendo coisa, mas quando eu insisti,
ela desabou a chorar e confessou tudo. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. E o que ela disse exatamente? Que se apaixonou pelo Tiago, que não queria te machucar, mas que também não conseguia terminar contigo. E que... Rafaela parou, claramente relutante em continuar. E que o quê, Rafa? E que sugeriu que você ficasse comigo para ela não se sentir tão culpada pela traição. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Todas as peças do quebra-cabeças se encaixaram de forma dolorosa e clara. A súdita curiosidade da Carla sobre relacionamentos abertos, a insistência para eu ficar com Rafaela, o alívio dela quando eu contei como tinha sido a experiência. Carla estava me manipulando para aliviar a própria consciência. Rafaela, você sabia disso quando nós... Não. Juro por Deus que não sabia, Lucas. Se eu soubesse, nunca teria topado. Nunca faria isso contigo ou com ela. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ela me usou tanto quanto usou você. O que mais ela disse quando você confrontou ela? Que está confusa, que não sabe o que fazer. Que ama vocês dois de formas diferentes. Que não quer terminar contigo porque vocês têm uma história juntos, mas que também não consegue parar de ver o Tiago. E você? O que disse para ela? Que ela tinha que contar a verdade para você. Que não era justo te manter no escuro. E que eu me sentia usada por ter participado dessa manipulação. Ficamos alguns minutos em silêncio, processando a situação. Lucas, eu preciso te pedir desculpas, Rafaela disse, pegando minhas mãos. Por quê? Você não fez nada de errado. Fiz sim. Mesmo sem saber a verdade toda, eu sabia que aquilo era estranho. Sabia que não era normal uma pessoa sugerir que o namorado ficasse com outra. Deveria ter questionado mais, deveria ter desconfiado. Rafa, a Carla manipulou nós dois. Você não tem culpa de nada. Mas agora? O que você vai fazer? Olhei para ela, essa mulher incrível que tinha sido usada tanto quanto eu, e senti uma mistura de raiva, tristeza e algo mais que eu não queria nomear. Vou confrontar ela. Hoje. Voltei para casa com uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Durante o caminho de Pinheiros para a Vila Madalena, ensaiei mentalmente como seria a conversa. Queria ser firme, mas não agressivo. Queria respostas, mas também queria preservar um mínimo de dignidade na situação. Carla estava na sala, pintando as unhas de vermelho, uma cor que ela raramente usava, enquanto assistia a alguma série na Netflix. Oi, amor. Como foi com a Rafa? Ela disse sem tirar os olhos da TV. Esclarecedor, respondi, sentando na poltrona em frente ao sofá onde ela estava. Que bom! Vocês conversaram sobre aquela noite? Entre outras coisas. Algo no meu tom deve ter chamado a atenção dela, porque ela finalmente olhou para mim. Você está estranho. Aconteceu alguma coisa? Carla, preciso te fazer uma pergunta, e quero que você seja completamente honesta comigo. Ela pausou a série e se virou completamente para mim, mas eu já podia ver o nervosismo crescendo em seus olhos. Claro, amor. Pode perguntar. Quem é Tiago? O vidro de esmalte escorregou da mão dela e caiu no chão, espalhando o líquido vermelho no piso do apartamento. Foi como se toda a cor tivesse sumido do rosto dela. Por alguns segundos que pareceram eternos, ela tentou formular uma resposta, abrindo e fechando a boca sem emitir som algum. Lucas, eu. Carla, vou facilitar para você. Eu sei. Sei sobre o Tiago, sei sobre os encontros, sei sobre tudo. Ela desabou a chorar instantaneamente. Não era um choro delicado, era um choro desesperado de quem foi pega em flagrante.
Como você descobriu? Isso não importa agora. O que importa é você me explicar por que você está me traindo há 3 meses e ainda teve a audácia de me fazer acreditar que eu estava participando de uma experiência consensual. Lucas, não é assim. Não é assim como, Carla. Eu estava tentando manter a calma, mas a raiva estava crescendo. Você está transando com outro cara há 3 meses, me convenceu a ficar com sua melhor amiga para você se sentir menos culpada, e ainda quer me dizer que não é assim? Eu me apaixonei pelo Tiago, ela gritou, como se isso justificasse tudo. Não foi algo planejado, não foi algo que eu quis que acontecesse. E quando isso aconteceu, qual era a opção certa, Carla? Terminar comigo ou me contar a verdade, não acham? Eu não queria te machucar. Não queria me machucar. Eu perdi a compostura completamente. Carla, você fez pior que me trair. Você me manipulou psicologicamente, usou minha confiança em você, destruiu minha relação com uma pessoa inocente, e ainda teve a cara de pau de dizer que era para fortalecer nosso relacionamento. Ela continuava chorando, mas agora havia uma defensiva na postura dela. Lucas, você não entende. Eu amo você, mas o que eu sinto pelo Tiago é diferente. É como se fossem dois tipos de amor. Para, Carla. Para de tentar justificar o injustificável. Eu estava de pé agora, caminhando pela sala. Você não ama duas pessoas ao mesmo tempo quando uma delas não sabe que a outra existe. Isso é manipulação, é mentira. E você? Você não sentiu nada pela Rafa? A pergunta me pegou desprevenido, mas também me deixou ainda mais furioso. Eu senti, Carla. Senti muito. E você sabe por quê? Por que você me colocou numa situação onde eu me permiti ter sentimentos por outra pessoa achando que isso era saudável para nosso relacionamento? Você me fez sentir culpado por sentir algo genuíno por alguém, enquanto você estava me traindo. Então você tem sentimentos pela Rafaela? Isso não vem ao caso agora. Vem sim. Se você tem sentimentos por ela, então foi bom eu ter sugerido. Vocês se descobriram. Eu parei de andar e olhei para ela com uma incredulidade absoluta. Carla, você não está entendendo a gravidade do que você fez. Você não orquestrou um final feliz. Você destruiu a confiança de 3 pessoas ao mesmo tempo. Sentei novamente na poltrona, tentando recuperar o controle emocional. Me conta a verdade. Desde o começo. Quem é Tiago? Como vocês se conheceram? Desde quando vocês estão juntos? Ela limpou o rosto e respirou fundo. Tiago Martins, 27 anos, está fazendo mestrado em comunicação na ESPM. Ele foi monitor de uma disciplina que eu fiz no semestre passado. A gente começou a conversar depois das aulas, ele me chamou para tomar um café para falar sobre o trabalho final. Quando foi isso? Em outubro do ano passado. 4 meses atrás. Ainda pior do que eu imaginava. Continue. A gente se deu bem conversando, ele é muito inteligente, tem uma visão de mundo interessante. Começou como amizade, mas... Lucas, eu juro que tentei evitar. Mas aconteceu. O que aconteceu exatamente? A gente se beijou depois de uma apresentação de trabalho. Foi em dezembro, logo antes das férias. E desde então vocês estão se vendo? Sim. Com que frequência? 2, 3 vezes por semana. Cada resposta era como uma facada. Enquanto eu achava que tínhamos um relacionamento sólido, ela estava construindo outro relacionamento paralelo. E a ideia de eu ficar com a Rafaela surgiu quando? Em janeiro. Eu estava me sentindo muito culpada, não conseguia olhar para você sem pensar no Tiago.
Comecei a pesquisar sobre relacionamentos abertos, poliamor, essas coisas. E achou que se eu também estivesse com outra pessoa, vocês estariam quites? Não era bem assim. Era exatamente assim, Carla. Você estava procurando uma forma de justificar sua traição. Lucas, eu realmente acreditava que poderia ser bom para nós. Que a gente poderia explorar outras conexões sem destruir o que temos. Mas você não me deu escolha real. Você não disse, Lucas, me apaixonei por outra pessoa, o que a gente faz? Você criou uma fantasia de relacionamento aberto para esconder sua traição. Ela ficou alguns minutos em silêncio, processando. Você tem razão, ela disse finalmente. Eu fui covarde. Deveria ter contado a verdade desde o começo. E agora? O que você quer, Carla? Quer continuar com os dois? Quer que eu aceite uma situação de poliamor real? Quer terminar comigo? O que você quer? Eu não sei, Lucas. Eu realmente não sei. Como você não sabe? Porque eu amo vocês dois. De formas diferentes, mas amo. Carla, amor não é só sentimento. Amor é escolha, é compromisso, é honestidade. Você pode sentir coisas por duas pessoas, mas escolher só uma. E se eu não conseguir escolher? Olhei para ela e senti uma tristeza profunda. A mulher com quem eu tinha planejado um futuro, com quem eu tinha dividido sonhos e projetos, estava me dizendo que não conseguia escolher entre mim e outro homem. Então a escolha já está feita, Carla. Como assim? Levantei da poltrona e fui até o quarto buscar uma mochila. Lucas, o que você está fazendo? Estou saindo daqui. Para onde? Não sei ainda. Mas não posso ficar aqui. Comecei a colocar algumas roupas na mochila. Carla me seguiu até o quarto. Lucas, para. Vamos conversar mais, vamos tentar resolver isso. Resolver como, Carla? Você não consegue escolher entre dois homens, eu não consigo aceitar ser uma opção entre duas, e você ainda destruiu minha confiança de uma forma que talvez seja irreparável. Mas eu posso terminar com o Tiago. Posso escolher você. Parei de arrumar as roupas e olhei para ela. Carla, você não entende. O problema não é só o Tiago. O problema é como você lidou com a situação. Você me mentiu por meses, me manipulou psicologicamente, usou uma pessoa inocente no processo, e ainda teve a audácia de fazer isso parecer uma decisão consensual nossa. Mas se eu terminar com ele? Se você terminar com ele por pressão da situação, você vai ficar comigo sentindo que perdeu algo. E eu vou ficar com você sabendo que você está comigo não por escolha genuína, mas por falta de opção. E se eu escolher ele? Aí pelo menos você estará sendo honesta. Lucas, eu não quero terminar contigo. Mas você também não quer terminar com ele. E não dá para ter os dois, Carla. Pelo menos não comigo. Terminei de arrumar as coisas básicas e fechei a mochila. Para onde você vai? Por enquanto, vou ficar na casa do Rafael. Depois eu vejo. E nós? Acabou. Parei na porta do quarto e olhei para ela. Carla, o que você fez não foi só uma traição. Foi uma manipulação cruel que machucou 3 pessoas ao mesmo tempo. Você me fez questionar minha própria sanidade, meus sentimentos, minha capacidade de confiar. Usou uma pessoa inocente como a Rafaela no processo. E ainda por cima tentou fazer tudo isso parecer uma evolução do nosso relacionamento. Você vai me perdoar? Depois de um tempo? Não sei, Carla. Sinceramente, não sei.
Talvez com muito tempo e muito trabalho interno eu consiga perdoar. Mas esquecer? Confiar novamente? Isso eu não sei se é possível. E se eu procurar ajuda? Terapia? Carla, você deveria procurar terapia independente de mim. Não por mim, não para me reconquistar, mas para entender por que você achou que manipulação era melhor que honestidade. Peguei a mochila e fui até a porta do apartamento. Lucas. Carla, quando você decidir o que realmente quer, me liga. Mas decide de verdade. E decide pensando no que é certo, não no que é mais fácil. Saí do apartamento e fechei a porta, deixando para trás 2 anos e 3 meses de um relacionamento que eu achava que conhecia.